Ei, pessoal, boa noite. Que bom todo mundo entrando. Boa noite para vocês. Eu já gostaria de pedir para quem tá aqui já mandar um aviãozinho aí, compartilhar essa live com mais pelo menos 3 amigas para se unir aqui a gente. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Que alegria, gente, receber vocês. Eu estou muito feliz. Meu coração tá aqui, ó, disparado. Sabe quando o coração da gente tá disparado de alegria? Ei, boa noite, Lana. Que legal. Gente, é assim que eu estou me sentindo hoje, sabe? Muito feliz, entendendo assim que essa noite é uma noite que o Senhor já separou pra gente ter essa conversa aqui. E é a realização de um sonho, e eu creio que esse sonho nasceu no coração de Deus, e eu tô muito feliz mesmo, muito feliz. Que bom ver todo mundo aqui, Tamires, a Sara, a Magna, a Denise, a Lana, muito bom. Bom, meninas, Suelen, todas sejam muito bem-vindas, manda aviãozinho, compartilha a live com mais, pelo menos 3 amigas aí, para estarem aqui com a gente. Lembrando que no final da live, quem ficar até o final, olha só que mimo, esse kit. Eu vou sortear esse kit aqui, olha, de 4 lugares. Olha o porta-guardanapo, que coisa mais fofa, gente. Então, você fica até o final da live, que a gente vai sortear esse kit aqui de mesa posta, para você já começar, se você não começou ainda, essa prática aí maravilhosa, divina, inspirada por Deus na sua casa, você já vai ter o seu kit para começar seu enxoval de mesa, tá bom? Então, nós vamos fazer o sorteio desse kit no final. E ficam ligados na live para você ganhar o kit aqui, tá bom? Meninas, então, Carol, fica aí, ó, Carol. Olha que make pra você colocar na sua mesa aí com as suas filhas. Eu sei que elas vão amar. Meninas, então nós vamos começar. Eu quero já dar as boas-vindas pra vocês. Dizer que sintam-se na minha casa, né, no ambiente aqui da minha sala. É uma alegria receber vocês pra gente falar de algo tão especial, tão especial. Minha oração é que eu consiga, que Deus me dê a sabedoria para transmitir para vocês o que Ele já ministrou no meu coração, o que Ele já colocou no meu coração. Então, o que vocês vão aprender nessa aula? Vocês vão aprender que a mesa posta, ela tem um propósito. A mesa posta é um princípio deixado por Deus. Que a mesa posta, ela é um instrumento de Deus para unir as famílias. Você vai aprender também como iniciar essa prática na sua casa. Porque, infelizmente, no mundo, às vezes, há uma ideia errada sobre mesa posta. Que mesa posta é para algumas classes, que mesa posta não é para todo mundo, que mesa posta não é para uma mulher real. Mas eu quero te mostrar nessa aula que mesa posta é para mim, é para você, que mesa posta é um instrumento de Deus para unir as nossas famílias. Tá bom? Então, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bem aí? Então, nós vamos começar. Sejam muito bem-vindas. Quem está chegando agora, eu vou mostrar mais uma vez. Olha, gente, nós vamos sortear esse kit aqui de mesa posta para 4 lugares no final dessa live, tá bom? Então, não saiam daí, que eu vou fazer o sorteio no final. E eu espero que você seja ganhadora, tá? Então, vamos lá, gente. A minha intenção ao criar esse evento, a Harmonia Posta entre Espaços, é realmente te mostrar algo que foi tão profundo, tão transformador na minha vida, que eu não consegui ficar só pra mim e eu vim aqui compartilhar com vocês. Que é o poder que a mesa posta tem de transformar as nossas vidas, primeiramente, e depois o nosso lar. E como que isso é possível? Porque a mesa posta, como eu já falei, ela é um princípio de Deus.
Às vezes você pode achar que mesa posta é só porque tá na moda agora, principalmente durante a pandemia, né? Esse mercado de mesa posta, ele cresceu muito, mas na verdade, a mesa posta, a mesa, ela foi criada por Deus. Então ela é um princípio de Deus. E na Bíblia, lá no Antigo Testamento, foi Deus que deu ordem ao profeta Moisés para criar a primeira mesa no modelo que nós temos hoje. Ele orientou Moisés, deu todas as medidas, fazer uma mesa de madeira acácia, que é uma madeira nobre, com 4 pés, que as mesas que existiam até então, elas não tinham pés, elas eram um bloco, ou de pedra, ou até de madeira, mas elas não eram sustentadas por 4 pés. Então, foi Deus que deu essa ordem para Moisés. E aí ele criou a primeira mesa. E sabe para que a primeira mesa foi criada? Ela foi criada para receber um instrumento, um elemento, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então, olha só, como essa mesa, ela era uma mesa para receber algo extremamente nobre, divino. Era a presença de Deus que estava no meio do povo. Então, a primeira mesa foi orientada, a criação dela foi orientada pelo próprio Deus. Moisés construiu essa mesa e sobre essa mesa colocava-se a Arca da Aliança, que era a presença de Deus no meio do povo. No Novo Testamento, a gente vê também Jesus o tempo todo, né, naquela forma mais pedagógica que Jesus tinha de nos ensinar. Ele sempre estava à mesa com seus discípulos, sempre ensinando em torno da mesa. Às vezes a gente acha que o templo era mais importante, mas não era o templo. Antes de ter um templo, antes de construir o templo, Jesus estava em torno da mesa. Então, a mesa, ela não é menos importante, ela é mais importante. E vocês já pararam para pensar que Deus nos fez com necessidade de nos alimentar de 3 a 4 vezes por dia? Por que isso? Porque a gente podia sentir desejo de alimentar uma vez por dia, uma vez por mês, porque foi Deus que nos criou. Ele poderia ter nos criado, né, dessa forma. Mas ele nos criou com necessidade de nos alimentar, de comer pelo menos de 3 a 4 vezes. Aqui em casa, eles comem mais que 4 vezes. Às vezes, antes de dormir, ainda fazem uma ceia. Isso nos traz uma reflexão. Por quê? Porque nós íamos nos encontrar à mesa, porque é uma necessidade minha e sua. O alimento físico é uma necessidade. Eu não tenho como omitir essa necessidade. Ela é muito latente. Então, a mesa, ela é o lugar preparado para a gente cear. Então, não é por acaso que nós temos essa necessidade. Então, Deus, quando ele criou a mesa, ele criou com um propósito. Qual que é o propósito? De nos conectar uns aos outros e nos conectar ao próprio Deus. Então, quando eu comecei a estudar sobre mesa posta, quando isso entrou no meu coração, eu comecei a estudar e eu via, gente, algo assim muito vazio, sabe? Sobre mesa posta, era só uma mesa linda, decorada, com louças, com cristais, mas eu falava, gente, falta alguma coisa, não é só isso. Não é só o tangível que é importante. Não é só o visível aos olhos, isso é muito pouco. E aí eu fui estudando, e cada vez que eu estudava, que eu fui para a parte espiritual da mesa, e eu descobri coisas profundas sobre a mesa posta para unir a família. E aí eu me apaixonei cada vez mais por essa cultura da mesa. Às vezes as pessoas me abordam e falam assim, nossa, eu vejo seu Instagram, suas mesas são lindas. Eu agradeço, eu amo que elas gostem das minhas mesas. Mas a mensagem principal da mesa posta é a união. E sabe por quê? Porque eu vivi isso aqui dentro de casa. Na pandemia, meus filhos estudavam fora, trabalhavam fora. Meu marido, nesse momento, estava trabalhando fora. E ficávamos em casa, eu e o meu filho mais velho. Ele também trabalhava o dia todo. Estava em casa, mas às vezes não ficava em casa porque ele tinha que trabalhar, sair, voltar, estudar e trabalhar. Então, as minhas refeições eram sempre ou sozinha ou quando ele podia, ele vinha e a gente almoçava juntos. E quando começou a pandemia, o que aconteceu?
Todo mundo teve que retornar para casa. Meu esposo, meus filhos, todos dentro de casa. E todos crescidos, né? Eu tenho 3 filhos e são rapazes. Inclusive o mais velho se casou logo depois da pandemia. E o que eu percebi? Agora estávamos todos em casa. Cada um estudando e trabalhando do seu quarto, no seu computador. E nós nos encontrávamos na hora das refeições. Então nós combinamos, olha, durante a pandemia nós vamos fazer as refeições à mesa, porque vai ser o nosso momento de encontro. No início não foi assim tão, sabe, tudo tranquilo, porque uns não queria almoçar agora, eu queria almoçar mais tarde, eu não queria ir agora. Então a gente combinado não sai caro. E aí a gente começou a fazer as nossas refeições à mesa. Só que eu percebi, gente, e vocês mulheres também talvez possam entender o que eu tô dizendo, ali na mesa eu percebi que a nossa família não estava tão conectada assim, sabe? As conversas, elas não fluíam. Às vezes surgia alguma polêmica, surgia alguma discussão. E aquilo era uma dor que eu tinha. Eu falei, meu Deus, né? Como, né? Agora nós vamos conviver quanto tempo aqui? Pode ser 6 meses. E aí a gente viu que a gente conviveu ali mais de ano, né? Dentro de casa. Chegou um tempo da pandemia que era quase que proibido sair de casa. A doença, ela estava se espalhando. Então, o nosso refúgio e o nosso lazer e o nosso trabalho era dentro de casa. E aí eu comecei a preparar as mesas de maneira mais intencional, sabe? Porque quando fala de mesa posta, todo mundo acha assim, eu vou colocar uma mesa bonita e vou sentar em volta dela e um milagre vai acontecer. Mas não é bem assim. Eu comecei a montar as mesas de maneira bem intencional. Ou seja, quando eu estava montando a mesa, eu já pedi ao Senhor, pedi a Deus mesmo, para nos unir, para nos reconectar, para nos trazer aquele sentimento de pertencimento familiar, que às vezes, ao longo do tempo, foi se perdendo, porque cada um estudando, cada um correndo atrás, né, dos seus sonhos materiais. E vocês podem ver que nesse tempo de hoje é muito difícil a gente sentar e olhar um no olho do outro, sem pressa, sem o celular na mão, mas querer estar ali para conviver. Se vocês concordam, gente, coloca aí alguma coisa, eu concordo, eu vivo, eu passo por isso, eu já percebo isso, pode interagir aqui só para eu ver se vocês, né, estão aí, se tá tudo, se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido para vocês. E aí, com o passar do tempo das refeições à mesa, né, eu sempre comecei a colocar algumas coisas na mesa, algum bilhetinho, sabe? Você é importante, eu amo você, sabe? Algumas coisinhas assim, debaixo do prato. E aí eu puxava uma conversa lá da infância. Olha, com pouco tempo de mesa, a gente foi percebendo que a gente era uma família, sabe? Desculpa, gente. Ai, meu Deus, pensei que eu não ia chorar. A gente foi percebendo que a gente era uma família e que cada um fazia muito sentido pro outro. E eu comecei a ouvir as histórias dos meus filhos, histórias que eu não conhecia, e eu ficava tão feliz, mas tão feliz, que eles nem imaginam a minha alegria, sabe? Eu saía da mesa e assim, meu Deus, que é isso que eu tô vivendo? Que sonho é esse? E eles ficavam na mesa um tempão depois do almoço, depois do lanche, sabe, gente? E aí a gente viveu coisas lindas ali. Às vezes vocês podem... eu acho que vocês entendem. Quem é mãe que tá aqui vai entender o que eu tô falando. E aí eu tinha tanta alegria de fazer o alimento, de fazer as refeições para eles, de pôr a mesa. Eu comecei, inclusive, nessa época, a costurar de novo. Eu sou professora de profissão, mas aí eu trabalho na rede estadual e não tinha como trabalhar ainda. O Estado não tinha criado uma plataforma pra gente trabalhar. Então, eu fiquei com tempo livre. Eu voltei a aprender. Eu já sabia costurar, mas aí eu me dediquei
e comecei a produzir minhas peças de roupa de mesa, e aí que surgiu a Cativar Mesa Posta, que surgiu minhas roupas de mesa que eu comecei a postar e todo mundo começou a gostar, e isso virou um negócio, né? Hoje eu vendo também peças de roupa de mesa e eu gosto de fazer demais, eu tenho alegria de montar a mesa, eu tenho dom, eu creio que Deus me deu esse dom, mas o que me chama atenção na mesa posta não é o que às vezes eu via, sabe? Só aquela mesa linda e todo mundo falando, não, que mesa linda, que mesa linda. Mas foi o que eu vivia aqui em casa. E aí, a gente se conectou de novo, sabe? Eu com os meus filhos, a gente começou a ter um relacionamento tão bom que muito tempo eu não via. Porque às vezes a gente é mãe e trabalha muito e não percebe os nossos filhos direito. A gente começa às vezes a implicar às vezes com eles ao invés de tentar entendê-los. Então, esse tempo de mesa ali, eu falei, meu Deus, meus filhos são maravilhosos, meus filhos são uma bênção, meu esposo, a minha família, eu tenho um bem que Deus me deu que eu não mereço. Então, isso enchia tanto meu coração de alegria. E aí eu comecei a divulgar isso, né? Todo mundo que me conhece já sabe que não tem como eu não falar de mesa nesse sentido. E aí, por isso que eu criei esse evento agora, essa semana, pra gente conversar sobre isso, porque é muito sério. Às vezes a gente vive num mundo de tantas ideologias, né? E a gente perde o principal, às vezes, que é a nossa família. A gente deixa de fazer, por exemplo, colocar a mesa porque, eu já tenho tanto trabalho, eu vou chegar em casa, ainda vou pôr mesa para meus filhos. Se eles quiserem que eles esquentam comida no micro-ondas e comem, não tem problema isso, sabe? Mas a gente precisa entender que, mesmo esquentando a comida lá no micro-ondas, cria um momento de mesa, põe a mesa, senta com eles, conversa, troca ideia. Eu tenho certeza que que você vai sentir isso que eu senti, sabe? E não abre mão desse privilégio que você tem, por mais que seja difícil, mas não existe nada que seja bom nesse mundo que não nos desafie. Vocês já viram alguma coisa que realmente agrega valor e que seja automático, que você faz assim e acontece? Não existe, gente, nada. Então, pra gente ter essa conexão, pra gente de novo nos reconectar, precisa de ter alguma coisa, que a gente faça alguma coisa. E não tem nada mais simples do que fazer uma mesa. Às vezes a gente quer criar, por exemplo, vamos sair, vamos pro shopping, vamos pra não sei onde, e nós temos a mesa como um instrumento que Deus deixou para que a gente possa ter a nossa família mais unida. E aí a gente fica buscando em outras coisas aquilo que a gente tem dentro, uma possibilidade dentro de casa, e a gente está distraído e não vê isso. Então, assim, eu defendo a mesa posta com esse sentimento, né? Com esse propósito, com o propósito para o qual Deus criou a mesa. E é óbvio que eu vou sempre caprichar e fazer uma mesa linda, mas não é a mesa em si, não é a decoração da mesa que faz a coisa acontecer, mas é a intenção genuína, a intenção correta, a intenção de servir, a intenção de unir. É isso que faz o milagre acontecer. O milagre acontecer na casa da gente. Não é a mesa decorada, linda. Isso aí ajuda. Isso aí é lógico. Quando a gente é recebido com uma mesa posta, a gente se sente honrado. Mas a intenção de fazer a mesa, ela precisa ser primeiro. E qual que é a intenção? Eu quero preparar as mesas para eu unir a minha família, para eu conectar a minha família, para eu buscar a Deus, que é o pão da vida, para que esteja aqui ceando com a gente, que Ele possa consertar as nossas dificuldades, que Ele possa nos ensinar a viver como família. E aí realmente tudo ganha sentido, tudo ganha um outro olhar. E aí a gente vai querer mesmo pôr uma mesa bonita. Lógico que nós vamos. Eu tenho maior alegria disso, mas eu quero que vocês entendam que mesa posta é para todo mundo. Mesa posta não é para rico, mesa posta não é frescura, mesa posta é família, é união, é tanta coisa. E eu tenho uma cliente, uma aluna, uma pessoa tão especial. Eu vou chamá-la aqui na live. Ela é uma menina ainda, ela casou recentemente e o testemunho dela me enche o coração
convicção de que isso que eu tô falando aqui pode transformar a vida de muitas famílias, de muitas mulheres. E ela, tão novinha, ela já percebeu o quanto que é importante. Eu vou chamar a Sara. A Sara mora nos Estados Unidos, ela vai se apresentar e ela vai contar um pouquinho, né, de como ela vê a mesa posta, de como ela entende que a mesa tem esse poder de transformar a vida das pessoas. Vem, Sara. Oi, Aê! Ei, tudo bem? tudo bem? Que alegria te ver. Ai, Gente, gente, eu vou conhecer a Sara pessoalmente um dia, mas eu ainda não conheço. em Seja muito breve. bem-vinda, Sara. Muito Obrigada. obrigada por você ter aceitado o convite. E agora você está com a palavra. Pode se apresentar para as meninas, falar que eu já borrei a minha maquiagem. Eu sou a Sara, né? Eu conheci a Raquel através da minha tia, que é a Su. Eu moro nos Estados Unidos atualmente, eu tenho 22 anos, me casei recentemente, igual a Raquel disse. Em março eu faço um ano de casada. E amo a mesa posta, defendo a mesa posta, né? Como a Raquel disse, a mesa posta vai muito além dos pratos, dos cristais, dos jogos diferentes. A mesa posta é de fato uma essência, né, que eu carrego comigo, que eu aprendi há muito tempo atrás com a minha mãe. E eu estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada pela Raquel, que a Raquel, além de ser a pessoa que, né, faz parte hoje em dia do meu dia a dia na mesa posta, virou uma amiga muito querida e uma inspiração também. Quando eu recebi o convite de estar aqui na live, eu fiquei muito, muito feliz. Isso mesmo. E Sara, como que você, né, como que você vê a mesa? Qual que é o papel da mesa posta na família? Você que está começando a sua família agora, por que que você já levanta essa bandeira? Gente, ela todo final de ano que a Sueli, a tia dela, vai para os Estados Unidos, eu mando uma caixa de coisas aqui da Cativar para ela e eu vejo o carinho, o cuidado que ela tem com relação a isso. Sim, a mesa posta para mim, como você disse, né? Eu vou fazer assim, de todas as suas palavras a minha, é algo realmente imposto por Deus. Porque muito também no Novo Testamento a gente pode ver Jesus falando sobre a mesa, né? Em Mateus, eu acho que é uma das minhas passagens favoritas da Bíblia, quando aquela mulher quebra o vaso dela com perfume, na época a coisa mais cara que tinha, ela quebra aos pés de Jesus. Os discípulos no começo acham assim que ela estava meio doida, mas aí quando você para ver onde Jesus estava sentado à mesa. Então, quando tem aquela passagem também, reúna uma mesa com os meus inimigos, unge a minha cabeça, onde está todo mundo? À mesa. Em Lucas tem uma passagem que diz que quando Cristo vier, todos que estiverem prontos e santificados sentarão à mesa. Então eu acredito assim, tenho a convicção de que a mesa foi algo estabelecido por Deus e da mesa ali flui unção, flui comunhão, flui amor. E eu aprendi isso com a minha mãe, né? A minha mãe, igual a Raquel, era professora. E a vida de professora é sempre muito corrida, muita correria. E às vezes os nossos horários não batiam, porque eu estudava de manhã e de tarde, ela trabalhava de manhã e de tarde. Então, eram, assim, raras as vezes que a gente conseguia conciliar os nossos horários em casa. Mas sempre que os nossos horários conciliavam, era sempre no horário de refeição, né? E era sempre o nosso momento à mesa. A minha mãe foi uma mãe solo, né? Que criou eu e meus irmãos sozinha. E quando nós tínhamos os nossos momentos, era sempre à mesa. Seja que fossem os almoços de domingo, de fim de semana, nós estávamos à mesa e a mesa era o nosso lugar de conversar, de relembrar histórias. Muitas das vezes era o nosso lugar de correção também, porque na hora que era de tratar de momentos, de assuntos sérios, era a mesa. Então a gente sempre levou
eu sempre levei a mesa com muita seriedade, porque eu sei que a mesa é um lugar de comunhão, mas também um lugar de correção, que na Bíblia também a correção também é bíblica. Então, a mesa ela veio comigo já enraizada nesses momentos, porque como a vida já era tão corrida, os nossos momentos à mesa eram os nossos momentos em off de rede social, de celular, de outras coisas. Era o nosso momento de pôr o assunto em dia, de alinhar as coisas, de conversar mesmo. E a gente trouxe isso para casa, né? O Marco e eu temos isso aqui. Nosso momento à mesa do jantar, na maioria das vezes, assim, é o nosso momento de conversar, de conversar, de falar como que foi o nosso dia, é o nosso momento mais off do telefone. Quando nós precisamos alinhar coisas, é a mesa que nós alinhamos também. Então, eu já trouxe a importância da mesa enraizada e quando a gente para ler na Bíblia, a quantidade de vezes que a gente vê a mesa, a mesa, a mesa, a mesa, não tem como ignorar, não tem como levar a mesa Exatamente. como um assunto banal, como uma coisa qualquer. Porque se a Bíblia é nossa regra de fé e conduta, e ali na Bíblia fala tantas vezes a importância da mesa, quem vai se assentar à mesa, que são aqueles que foram chamados, aqueles que são amigos, aqueles que foram santificados, não tem como a gente levar a mesa como um ambiente qualquer. Exatamente, Sara. Se a gente for olhar, só. Gente, desculpa. A palavra mesa, não os sinônimos dela, mas só a palavra mesa aparece dezenas e dezenas de vezes na Bíblia. Então, isso não é por acaso, né? É uma forma de nos ensinar. A pedagogia de Jesus sempre estava em torno da mesa. Então, não é algo que está ali por acaso, mas é porque é necessário. E como a gente já falou, mas eu acho que vale a pena a gente repetir, o mundo nos convida para fora da mesa, o tempo todo. O mundo nos convida para quê? Para agitação, para o frenesi, né? Para badalação. Não nos convida para esse ambiente de quietude, de olhar no olho, de conversar. Não é esse o convite. Então, por que que a mesa, mesmo tendo toda essa fundamentação bíblica, muitas pessoas resistem estar à mesa? Porque é nadar contra a maré nessa área. É nadar contra a maré, porque o mundo hoje é muito agitado. As pessoas não deixam o celular nem para comer. Então, quando a gente fala de mesa posta, é como se a gente estivesse puxando contra o que está por aí. Mas, como eu disse, tudo que é verdadeiro, tudo que faz sentido, tudo que agrega valor, tudo que nos traz valor e bem, é realmente desafiador. Então, para mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres que querem ver a sua família restaurada, elas vão pegar isso e vão levar mesmo a sério. Não porque seja fácil, é porque é um desafio, mas é possível. Eu estou falando que é possível porque eu passei por isso. E hoje eu faço mesa com a maior, sabe, entendendo o propósito dela. Então, assim, quando eu lembro do propósito da mesa, quando eu lembro o que a mesa posta fez na minha casa e pode fazer ainda mais, porque a vida continua, eu vou ter netos daqui a pouco, os outros filhos vão se casar, e eu quero que eles tenham essa cultura na casa deles, e eu quero divulgar isso para quantas mulheres eu puder, mas eu sou motivada a continuar. Quando eu vejo você aí do outro lado, né, nos Estados Unidos, uma menina que acabou de casar e que fala, não, eu quero fazer mesa posta, porque eu entendo que mesa posta vai unir minha família. Hoje é só eu e o meu esposo, mas daqui a pouco você vai ter filhos ao redor da mesa. Então, isso enche meu coração de alegria, sabe? Então, assim, eu queria muito te agradecer, queria saber se você, né, quer falar mais alguma coisa para quem está aqui na live. E você pode falar e depois a gente vai continuar aqui, né, nossa conversa. Só acentuar, igual você havia comentado, né, que a mesa posta não é todas aquelas coisas que a gente vê de diferente. Isso, querendo ou não, torna um ambiente muito mais agradável,
Mas, como eu disse, eu aprendi isso lá em casa. Lá em casa a gente não tinha nada disso. Sim, Era igual você sempre fala, é o prato Duralex com o copo lá da Americanas, assim, com frango assado do domingo, mas era o nosso mesa posta, era o estar em comunhão, assim. Então é algo que eu vejo, assim, de fato, que faz a diferença aqui em casa. Como você disse, às vezes é desgastante, não é fácil, assim. Igual, eu amo cozinhar e pra mim é uma extensão de eu demonstrar amor, né? Então, se eu demonstro amor pra alguém, eu começo ali na cozinha e vai pra mesa e ali por diante. Às vezes é desgastante, às vezes a gente chega em casa cansado, ou então, como você disse, o mundo tá chamando para fazer trocentas outras coisas. Às vezes é muito mais conveniente para nós simplesmente pôr de lado, pôr ali no off e depois a gente retoma esse hábito da mesa. Mas quando a gente começa a ver os frutos, por mais que seja cansativo, como você disse, tudo que vale a pena é penoso. Então, quando a gente verdade. começa a ver os frutos, às vezes até demora um pouquinho, mas quando a gente começa a ver os frutos, a gente vê que realmente vale a pena. Então, como eu já disse uma vez, né? Para quem acha que a mesa posta é uma frescura, não é uma frescura, é algo assim essencial, eu diria. É algo assim que dá alegria de estar junto, de vivenciar aquele momento, igual né, você se emocionou dando testemunho da sua família. E é realmente algo lindo, porque você vê as pessoas se reconectando, reconstruindo laços, relembrando memórias. Então, a mesa posta de fato não é uma frescura, não é algo para fazer você fazer bonito para alguém. É para que o Senhor se alegre e que acima de tudo, antes de que seja só você e a sua família, que a gente sempre convide o Senhor para sentar à nossa mesa, porque de fato é Exatamente. Ele que impôs isso, Ele que foi o Criador e é Ele que é a razão, né? Então, que as pessoas se estimulem a começar a fazer a mesa posta em casa, por mais que às vezes seja penoso, é muito, 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 muito gratificante ver os resultados disso. E te agradecer também, para quem não sabe, a Raquel foi o meu primeiro presente de mesa posta. Meu primeiro kit de mesa posta foi ela que me deu de presente. A gente usa com muito carinho. No meu primeiro mês de casado foi ele que a gente usou. E te agradecer mesmo pelo convite, por essa missão. É difícil, né? Nós imaginamos o quanto foi penoso fazer o curso, estar aqui para essas lives. Como eu te falei aquele dia, né? O reino espiritual deve estar fervendo, porque é algo que mexe nos céus mesmo, mas que muitas pessoas possam ser atraídas através da sua vida para começar esse chamado tão importante. Amém, Sara. Você, assim, é presente de Deus, né, para a minha vida. E você também tem um chamado, você vai representar, você vai levantar essa bandeira aí nos Estados Unidos, na cidade que você mora, e vai motivar milhões aí também ao seu redor para, né, restaurar vidas e famílias também, Amém. tá bom? Eu te agradeço muito. Aí eu sei que você tem um compromisso aí, né? Aí eu vou te agradecer, te levar até a porta e fica com Deus e a gente vai se falando, tá Muito bom? obrigada, beijo. Tá joia. Gente, então, voltando aqui, né? Bom, a Sara é uma linda, né, gente? Que palavra boa. Agora, já que, Raquel, tá bom, eu entendi que realmente a mesa posta é um princípio de Deus para minha casa, para minha vida, mas eu não consigo ainda fazer isso, eu nunca fiz. Como começar? Às vezes meu marido não sai da frente da televisão, a gente nunca se adaptou, agora começar nessas alturas do campeonato, como que eu faço para conseguir isso aí? Então, gente, eu vou apresentar para vocês aqui alguns passos que podem te ajudar a iniciar essa prática aí na sua casa. Primeiro, escolha uma refeição que vai ser bom, que vai ser aquela refeição que todos podem estar, tá? Se for o almoço, por exemplo, ou se for o jantar, que às vezes todo mundo trabalha e estuda, talvez seja o jantar a melhor refeição. Então, escolha o jantar. E aí, você começa devagar. Por exemplo, você avisa para a família, ó, quinta-feira nós vamos fazer um jantar em família.
avisa com alegria, com leveza, sabe? Quinta-feira nós vamos ter um jantar em família. Você avisa, você coloca cartazinho na casa e você vai planejar esse jantar com todo o seu carinho, com todo o seu amor. Já começa a pedir a Deus assim, né, para te dar inspiração, para que tudo corra bem, porque às vezes pode acontecer uma briga na hora do jantar, gente. Isso acontece, é para desanimar a gente, mas aí você vai pedindo a Deus para te dar sabedoria, para te dar direção, para você não desanimar. Às vezes o marido chega nervoso justo naquele dia que você planejou fazer o jantar. Você vai entender que tudo isso são armas que às vezes o inimigo usa para te tirar do foco. Então você que não está distraída, mas está focada no seu objetivo, você não vai perder esse foco. E aí você vai administrar essa situação. Então, planeja o jantar, pensa num prato que vai agradar tanto os filhos quanto o esposo. Pensa num prato fácil de preparar para você não ficar muito cansada, né? Se for um dia de calor igual nós estamos vivendo, pensa numa coisa que você pode colocar no forno, você não vai precisar ficar fazendo fogão ali, sabe? Essas coisinhas que a gente tem que planejar. E aí você, no dia, você pode pedir um filho, ou a sua filha, ou até seu esposo mesmo, aí você vai avaliar para ser seu cúmplice nesse negócio. Fala para ele o quanto que você almeja ter todo mundo sentado à mesa, que isso para você é muito importante. Quando a gente fala para aquela pessoa, ela vai começar a entender aquele universo. Porque talvez ela não entende, mas se você explica, ela passa a entender. E aí essa pessoa que vai ser como se fosse o seu cúmplice, vai te ajudar, talvez fazendo um suco, ou colocando a mesa ali para te ajudar, sabe? Coisas poucas, não sobrecarrega ninguém. E aí, no dia do jantar, você vai estar feliz, não se arruma, não fica do jeito, né? Às vezes a gente está todo descabelado e vai para a mesa daquele jeito. Não, como se você fosse receber a melhor visita na sua casa, porque não tem ninguém melhor do que a sua família. Às vezes, para receber uma visita, a gente passa um batom, a gente arranja o cabelo, mas para a família da gente, a gente fica de pijama o dia todo. Então, se arranja, se apronta e vai para a mesa. E que eles vão perceber o quanto aquele momento ali está sendo importante para você. E durante o jantar, busque uma conversa sadia, administre alguns ânimos que tiver, porque pode acontecer, já aconteceu comigo, né, de ter problema na hora da refeição. E aí você, estando atenta, não estando distraída, você administra isso de maneira mais tranquila. E aí você vai administrando que esse dia seja um dia para ser relembrado. Então, durante a refeição, você vai contar histórias engraçadas, histórias alegres, né? Combina com o marido também para contar uma história que geralmente ele conta e os filhos gostam de ouvir. Ou relembra alguma coisa, alguma viagem que vocês fizeram. Nunca, jamais falam de assuntos polêmicos. Não é hora nesse dia de fazer nenhum tipo de correção. Esse dia é um dia alegre, de modo que a família vai, sabe, se sentir honrada, se sentir, vamos dizer assim, digna, sabe aquele negócio? Nossa, a gente está muito chique, sabe? Nossa, olha que delícia, minha família reunida aqui, tudo na mesa, talher, copo, né? Nossa, minha mãe preparou tudo isso pra gente. Nossa, coisa linda. Sabe, gente, isso toca. Semana passada, eu participo de uma comunidade e uma amiga minha postou que ela fez uma mesa muito simples para a filha dela. Não sei se ela está na live, a Patrícia. E a filha dela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ela falou lá na nossa comunidade que ela não sabia que aquela mesa que ela pôs para a filha dela ia impactar tanto a menina. A menina ficou numa alegria. A filha dela deve ter uns 9, 10 anos. Ela fez selfie da mesa e ela postou uma foto na comunidade. Então, a gente não tem noção de como a mesa vai impactar as pessoas, mas ela vai impactar. Todas as pessoas, gente, são quebrantadas quando estão na mesa. Sabe, aquele filho que é indomável, você vai conseguir quebrantá-lo um pouco na mesa, olhando no olho, elogiando, sabe, falando coisas positivas, felizes, ele vai entender que ele tem uma família, ele vai se sentir protegido, ele vai se sentir pertencente, ele vai se sentir orgulhoso daquela família que ele tem. Mas se nós não somos corajosos o suficiente para a gente começar esse negócio dentro da casa da gente,
Ninguém vai fazer isso, gente. Ninguém vai fazer, sabe? Então, eu motivo vocês, comecem a fazer a mesa. Ah, mas eu não tenho nada, Raquel. Vocês viram a Sara falando, a lembrança que ela tem, a memória que a Sara tem da infância dela, a mãe dela preparava a mesa com um prato Duralex, mas é o que ela lembra. E hoje a Sara está longe da mãe e ela continua pondo a mesa, ela continua levando para o lar dela essa cultura, porque um dia a mãe dela, mesmo sendo sozinha, não mediu esforço para estar à mesa com eles. Então, você vai, além de você fazer o seu filho feliz naquele momento, fazer seu esposo, porque os esposos, eles se sentem honrados, eles se sentem bem recebidos, você vai deixar um legado, porque o seu filho vai fazer mesa. Meu filho casou e a minha nora faz mesa posta na casa dela. O dia que ela nos chamou para almoçar lá, que fofa a mesinha dela, sabe? Ela fez a mesa, colocou a comida. Não é, ô sogra, olha minha mesa, linda, maravilhosa. Eu fico tão feliz, gente, eu seguro para não chorar, sabe? Porque eu vejo o fruto. Mas é para quem tem coragem de começar. Não, mas isso dá trabalho, isso é trabalhoso, isso é frescura. Você acha frescura você preparar a mesa para os seus filhos sentarem e participar do alimento? Eu acho que isso é dignidade que você está dando para eles. Você ensina etiqueta para o seu filho, você ensina o seu filho a se comportar à mesa, você ensina o seu filho a como pegar no talher. Tanta coisa que você ensina quando você põe à mesa. Agora, se você faz a comida e deixa sobre o fogão e cada um vai lá e come e pega a comida na hora que bem quer, você deixa de formar esses valores. Agora, eu estou falando que é fácil? Não é fácil. É difícil, mas o que é bom nessa vida que não é custoso? Eu não conheço nada. Então nós já vimos aí, né? Como iniciar essa prática. Então, gente, dentro desse passo que eu coloquei, desse passo a passo que eu coloquei aqui, uma coisa que é muito importante, seja leve no dia desse jantar. Não fique, nossa, eu vou ter que lavar isso depois. Não, leveza. Porque eles vão querer repetir isso. Mãe, que dia que vai ter um outro jantar desses? Então, não vai precisar ser forçado. Vai ser uma coisa muito natural. Vai te desafiar, mas depois você começa a colher os frutos. E aí, os próprios filhos provavelmente vão querer te ajudar a preparar aquela mesa ali. E aí, você vai fazendo, você vai colocando metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A curto prazo, fazer um jantar por semana. Né? A médio prazo, 2 jantares, ou um lanche e um jantar, um lanche, um almoço e um jantar. É a sua realidade, você vai se adaptando à sua realidade. Até isso se tornar uma cultura na sua casa. Até isso se transformar em algo tão natural e tão leve que não vai precisar mais ser imposto ou você criar toda essa plataforma aí para poder juntar a família em torno da mesa, tá bom? Então, assim, são passos simples, mas o que é mais importante é primeiro você mudar aqui dentro. Você ter esse desejo, você querer. Sabe o que mais nos impede de fazer a mesa posta na nossa casa? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque se a gente quer, eu conheço pessoas que ela tem o prato Duralex e um talher e ela faz mesas tão acolhedoras, tão afetivas, tão maravilhosas. E conheço gente que tem cristais, porcelana importada, sabe? Não sei mais o quê. E não faz mesa. Ou quando faz, é uma mesa fria, é uma mesa que não acolhe, é uma mesa que as pessoas não conversam, é uma mesa posta, mas não é uma mesa de comunhão. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, uma mesa decorada é maravilhoso. Eu amo fazer uma mesa. Gente, não tem nada que me dá mais alegria. Claro, outras, assim, nesse universo, eu falo assim, tem essa mesa em branco aqui para você prepará-la, sabe? Eu crio, às vezes eu faço até um croquis para eu montar a mesa. Mas antes disso, gente, antes dessa decoração de mesa, meu coração já está decorado, sabe? Eu sei que ali pessoas vão se conectar, pessoas podem ser saradas, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser restauradas, pessoas podem se sentir honradas. E isso que é o importante, né? Isso que é a harmonia posta, né? A Ana está falando aí. A harmonia posta. Porque
Porque não basta ser mesa posta, tem que ter harmonia posta, gente. Porque mesa posta qualquer pessoa pode fazer. Você pode contratar uma pessoa para montar sua mesa. Mas depois você vai colocar harmonia nessa mesa, você vai colocar amor, sabe? Você vai harmonizar a sua família, porque cada um na sua família é diferente. Eu tenho 3 filhos, cada um é diferente. Cada um tem um temperamento. Então a gente precisa de entender para que a gente consiga ter sabedoria para harmonizar. E aí sim, a mesa vai cumprir o propósito para o qual ela foi criada por Deus, que é de nos unir. Que é da gente se sentir, meu Deus, eu tenho uma família, eu pertenço a essa família, eu sou protegido. Olha aqui, olha, eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho. Todo mundo está aqui em volta da mesa, nós temos comunhão. Às vezes a gente agradece pelo pão, mas o principal é a comunhão. Porque às vezes tem muitas mesas que tem muito pão, tem muita comida boa, mas não tem comunhão. E a verdadeira mesa posta é a mesa que tem comunhão. E Jesus nos ensinou isso. Jesus fazia como? Eles estavam à mesa, eles pegavam o pão, ele agradecia, ele partia e compartilhava. E é isso que a gente deve fazer também. A gente está à mesa, agradecer a Deus pela nossa comunhão, comunhão da nossa família, porque nós temos motivos para estar juntos. Quantas famílias têm mesas de 4 metros de comprimento, 2 metros de largura, aquelas mesas assim, sabe? Palacianas, mas eles não têm motivo para estarem juntos. Vamos agradecer a Deus que nós temos esse motivo. Nós temos motivo para estarmos juntos. Então, mulheres, tenham coragem, sejam fortes, corajosas. Se você ainda não tem essa prática, comece a praticar a mesa posta com o que você tem. Eu não levanto bandeira para vocês saírem comprando, pelo amor de Deus, porque pode ser outro problema. Sabe essa mesa posta que ostenta? Isso me incomoda muito, muito, muito. Se você observar, você tem tudo que você precisa para fazer sua mesa. Tudo. Só precisa de ter o principal, que é a vontade aqui dentro do coração. Tá? Então, o Harmonia Posta é um evento que quer te chamar para isso, para essa realidade, sabe? Porque isso ferve aqui dentro de mim e por isso eu abri para estar aqui conversando com vocês. Vocês vão replicar isso para outras mulheres, para a gente cada vez mais levar essa cultura, que não é moda, mas é um princípio de Deus para a nossa vida. Por que às vezes as pessoas acham que é moda? Porque as famílias foram se perdendo, foram perdendo essa prática. Até a arquitetura ajudou nisso, gente. Na década de 70, as casas começaram a fazer a arquitetura começou a projetar as casas colocando as cozinhas menores, as cozinhas escondidas, sabe como? Aí fez uma copa conjugada com a sala. Aí a mesa de refeição fica na copa. E a copa conjugada com a sala, o que tem na sala, gente? Uma televisão. E aí as pessoas começaram a comer à mesa, mas olhando para onde? Para a televisão. Não estavam mais olhando nos olhos. E aí começou a desconectar. Por aí. Então, não era mais a mesa e a família em torno. Era a mesa e a televisão do lado. Todo mundo ouvindo, mas é o tempo que eu tenho para ouvir um jornal. É o tempo que eu tenho para ouvir isso. E aí, as pessoas foram se desconectando. E hoje, agora, passou-se muito tempo, as cozinhas foram cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores. Né? Agora, de um tempo para cá, a arquitetura está mudando. É a área gourmet, é a mesa grande para as pessoas se sentarem, para ter convivência. Mas isso, ó, Jesus já nos deixou, só que a gente se distrai e às vezes a gente perde a essência, a gente está buscando um jeito de conectar a nossa família, de tirar essa dor de ver nossa família separada e Deus está ali, ó. A mesa está aqui, usa a mesa conforme eu te ensinei e a gente não usa. Então, a Harmonia Posta é um evento para a gente conversar sobre isso e amanhã eu quero continuar te mostrando. Hoje nós vimos que a mesa é poderosa para unir sua família. Como você pode começar a prática da mesa posta, tá? Então, você vai escolher a refeição, vamos passar os passos? Escolha uma refeição, escolha um dia e uma refeição. Avise a sua família que você está preparando um jantar em família, ou um almoço em família, ou um café em família, o que for melhor para vocês. Seja leve para fazer o convite. Comece a pedir a Deus sabedoria e paciência para você fazer esse dia ser memorável e inesquecível para eles. No dia, seja leve novamente,
Faça tudo com um sorriso nos lábios, porque você está investindo no bem mais precioso que você tem, que é a sua família. Então, você vai fazer da melhor forma. E aí, no dia, você põe a mesa linda a mais linda que você puder. Como se você fosse receber a visita mais importante. Porque não é visita, mas são as pessoas mais importantes da sua vida que vão sentar ali. E você faz um prato para agradar todo mundo. Se todo mundo gosta de lasanha, por exemplo, ótimo. Porque você faz a lasanha de véspera e na hora você só coloca no forno e faz o arrozinho branco, a batata palha, seu jantar está pronto, sem você se desgastar. Escolha um prato que seja fácil de você fazer e que vai agradar todo mundo. E de preferência, depois, sirva aquela sobremesa que eles amam, para deixar bem marcado esse dia. E aí você começa a fazer esses jantares, essas refeições, pelo menos uma vez por semana, depois 2 vezes, depois isso vai ficando natural na sua casa. E você começa a colher esses frutos, olhar no olho do seu filho, entender o que está acontecendo, sabe? A mesa é uma forma de você honrar, de você conhecer, de você curar. Aquele dia que seu marido chegou cansado do trabalho, você viu que ele está arrasado, que lá deve ter acontecido alguma coisa, põe uma mesinha para ele, faz uma comidinha, senta com eles, não precisa perguntar nada. Provavelmente ele mesmo vai falar. Seu filho chegou da escola, às vezes ele sofreu um bullying lá que você nem sabe, nem vai saber, porque às vezes ele não conta. Prepara, quando ele chegar da escola, prepara uma mesa para ele. Você viu que ele está aborrecido? Põe um lanche, põe o pão, o queijo, o que ele gosta de comer. E põe ali, não, eu fiz para você, meu. Por quê, mãe? Por que você está fazendo isso para mim? Não, porque eu te amo, porque eu fiz e pronto. Sabe? É assim. Simples assim. Mas só que às vezes a gente se distrai e deixa essa oportunidade passar. Amanhã a gente vai continuar falando sobre a parte da ciência. Será que a ciência concorda que a mesa posta traz benefícios? Vocês acham? A ciência também tem algo a nos dizer sobre isso. Porque eu falei hoje do propósito da mesa em relação àquilo que Deus deixou pra gente, que é o meu fundamento. Eu me fundamento nisso. Então, cada dia eu sou mais motivada a levar essa cultura da mesa posta, porque é um princípio de Deus para a nossa vida. Mas também eu quero mostrar para vocês, do ponto de vista científico, também um pouquinho disso. E nós vamos ver os benefícios da mesa posta na vida do seu filho, na vida da sua família. Tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazerem algum comentário, agora eu vou dar um tempinho. Vocês podem perguntar à vontade. Então, gente, esse conteúdo, essa aula de hoje é preciosa. Eu espero muito que isso entre no seu coração, na sua mente e no seu coração, para que você realmente se desafie, que você tenha coragem, se você não pratica ainda a mesa posta de maneira intencional, que você comece a praticar. Tem que ser intencional, porque a mesa, ela não sentar em volta da mesa e ficar calado com seu filho ou com seu marido, não vai resolver. É sentar à mesa de maneira intencional. Aqui eu vou me conectar com a minha família, eu vou convidar o próprio Jesus para cear com a gente. Então, é de maneira intencional. Não é a mesa pela mesa, mas é a mesa de maneira a cumprir o propósito para o qual ela foi feita. Nós vamos sentar em torno da mesa para cumprir o propósito divino. Um propósito que Deus nos deixou, que o próprio Deus nos deixou. Então, amanhã a gente vai conversar muito, é uma aula muito importante sobre, né, os benefícios da mesa posta. Vou falar um pouquinho de algumas pesquisas científicas sobre esse tema também. Nós vamos ter uma convidada também muito especial, muito especial. Quem está no grupo VIP, eu vou avisar tudo lá. Se você ainda não está no grupo VIP, eu vou deixar o link nos meus stories assim que terminar a live aqui. E você pode entrar. Se a Sabrina estiver aí, conseguir compartilhar o link para mim, Sabrina, aqui na live, para as meninas que não estão no grupo VIP, para entrarem, porque lá eu vou dar maiores informações sobre a nossa convidada de amanhã, tá bom? E eu vou também, quinta-feira, né, na última live, eu tenho, né, assim, vou dar tem uma surpresa bacana para vocês. Fiquem com a gente. Todas as lives, amanhã e quinta-feira, nós vamos fazer
sorteios de kit de mesa posta, tá bom? Se você ficar na live até o final, daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio desse daqui. Gente, a Sabrina compartilhou o link. Eu acho que se você clicar nesse link aí, você consegue entrar no grupo VIP, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que dê. Se não der, assim que terminar a live, você vai estar lá na bio também da Cativar Mesa Posta, tá o link. Eu vou deixar nos stories também, você pode entrar. E amanhã você não pode perder por nada. O conteúdo tá incrível. E também teremos uma convidada muito especial para falar de mesa. Gente, e eu tenho uma tarefa para vocês. Assim que terminar essa live, vocês vão lá no feed da Cativar, vai ter um post sobre essa live de hoje, vai estar lá, live 1, harmonia posta em 3 passos. Você vai fazer um comentário, tá? Um comentário sobre a live, o que você achou da live. Você que comentar na live, a gente vai mandar para você, no seu direct, um template, um convite. Lembra que eu falei que você vai convidar a sua família para fazer uma refeição em família? Você vai ter 2 tarefas. Você, ao sair da live, você já vai pensar no dia que você vai fazer essa refeição. Que pode ser o jantar, o almoço ou o café da manhã, que for melhor para você. E você vai comunicar à sua família já que dia tal vocês vão ter um jantar ou um almoço em família. Certo? Quem topa? Quem topa o desafio? Coloca aí eu. Digita eu aí para ver quantas corajosas aqui vão fazer o desafio. Então, você saindo da live, você vai... Isso aí, Sara. Você já vai pensar, gente, qual o dia que é melhor para eu fazer isso aqui em casa? Ah, eu acho que é sexta-noite. Sexta-noite já está em ritmo de... Já está em ritmo de final de semana. Eu vou fazer um jantarzinho muito especial para minha família. Ou vou fazer uma mesa de petiscos. Ou eu vou fazer uma mesa de hambúrguer. Não necessariamente tem que ser um jantar total. Você pode escolher. Se todo mundo gosta de hambúrguer, ótimo. Ah, mas eu posso comprar o hambúrguer de fora? Pode, gente. O negócio é o momento. Se você, né, achar que é melhor, pode ser uma pizza. Se todo mundo gosta, aí você faz uma sobremesa gostosa. Então, eu tô vendo um monte de corajosa aí, colocando eu. Então, você vai marcar esse jantar já, de preferência hoje ou no máximo amanhã. E você que comentar no post que tá lá no feed, eu vou mandar no seu direct o convite bonitinho para você imprimir e entregar para cada um, para ele já, que isso, mãe? Ou você mandar no WhatsApp. Talvez seus filhos são grandes igual os meus, a gente tem um grupinho no WhatsApp, porque um mora fora, o outro é casado. Então, quando a gente quer comunicar uma coisa para a família, a gente vai lá no grupo e manda. Então, no meu caso, eu mandaria pelo WhatsApp, porque eu não teria oportunidade de entregar em mãos. Então, eu vou mandar para vocês esse convite bem bonitinho para você imprimir ou para você mandar no WhatsApp. Eu vou colocar mais generalizado, porque eu não sei o dia que você vai escolher nem a refeição. Então, eu vou colocar mais generalizado, mas vai ser um convite bem bonitinho para você já mandar para eles ou imprimir e entregar. E você vai entregar de uma maneira assim, bem, sabe? Colocar no envelope para Luísa. E aí a Luísa vai ver, olha, de mamãe ou do jeito que você quiser, mas que ela entenda que você preparou aquilo ali para ela, tá bom? Então, eu vou te mandar esse convite. Você comenta lá no post que você vai receber o convite no seu direct, ok? Então, Sabrina tá aí na live, a gente deve mandar esse convite para vocês amanhã, na parte da manhã. Mas a gente vai conferir todo mundo lá que colocou o comentário sobre... Você vai comentar o quê? O que você gostou da live? O que te ensinou? Um comentário. E aí, a gente vai te mandar esse convite para você enviar para sua família ou para você imprimir. Tá bom? Então é isso. Venham comigo amanhã, que amanhã o conteúdo também tá incrível, incrível, incrível. E agora nós vamos pro sorteio, gente. Olha, eu vou sortear o kit, só que eu não posso, se você que ganhar não é daqui da minha cidade, se você é lá dos Estados Unidos, Sara, eu não me comprometo a enviar, a pagar o frete, tá bom, gente? Aí eu vou calcular o frete e mando, tá bom? Então, quem mora fora,
vocês vão arcar com o frete. Quem mora na região pode retirar aqui mesmo na minha casa, tá bom? Então, olha, é esse americano, ele é pink, tá usando muito na mesa posta, é tendência, tá, gente? Essa cor. E o guardanapo é branco, um branco assim, um pouquinho um branco gelo, com esse porta-guardanapo que é o mínimo, olha, 2 mini rosas. Então, ó, fiquem espertas aí. Eu vou fazer uma pergunta, então você vai saber que para você ganhar, você vai ter que me responder. Como é que a gente responde aqui? Você vai ter que digitar aí, tá bom? Então, quem chegar aqui para mim primeiro, que às vezes você digita, mas não chega aqui. Tem um delay, tem essas coisas todas, tá, gente? Então, o que chegar primeiro aqui vai levar o kit, ok? Então, tá. Vou começar. A pergunta vai, hein? Fiquem atentas aí. Deus orientou Moisés a criar a primeira mesa lá em Êxodo. Essa mesa, a primeira mesa que foi criada, ela foi criada para receber qual elemento sagrado? Em cima dessa mesa ia ficar qual elemento sagrado? Qual o nome desse elemento? Eu quero o nome, não é o que ele representa, não. Qual que é o nome desse elemento que ficaria sobre essa primeira mesa? Não, o que ficaria? Não é isso. O que ficaria em cima da mesa? A arca. Gente, a Sara que ganhou. A Sara que chegou aqui para mim primeiro, olha, para receber a arca. A arca. Então, quem respondeu primeiro, que chegou para mim primeiro, foi a Sara, gente. Sara. Não tem jeito não, amor. Gente, a Sara ganhou. Sara, você já tem desse kit, Sara? Você já tem dele? Porque a Sara, ela tem a coleção da Cativar quase toda, gente. Sara? Olha lá. Traz para mim, Sueli. Ô, Sara, vou colocar aqui, tá? Vou colocar no seu pacote para dezembro a Sueli levar. Então tá bom. Ó, gente, amanhã eu vou sortear 2 kits, um de 2 lugares e um de 4 lugares, tá bom? Então eu espero vocês amanhã às 20 horas. Convide uma amiga, mande esse link para outras pessoas entrarem no grupo. Não percam a aula de amanhã, que a gente vai aprender muito mais, tá bom? Beijo para vocês. Estou muito feliz mesmo. Glória a Deus. Deus é bom. Muito feliz da gente poder ter conversado, tá? Espero que tenha abençoado a vida de vocês e a gente se vê amanhã às 20 horas aqui, tá bom? Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. Não, gente, a Sara tá proibida amanhã. Quem ganhar uma vez não pode ganhar de novo. Senão você vai ganhar de novo, Sara. Beijo, gente. Obrigada.